passada, eu havia falado com vocês, né, um pouquinho a respeito, né, do sangue, dos seus elementos, o que é o plasma, o que a gente encontra de importante no plasma. Vimos ainda essa questão das células que a gente encontra também que fazem parte do sangue, né, os glóbulos vermelhos, no caso as hemácias, os glóbulos brancos. Então, tudo isso a gente viu na última aula, ok? E na última aula eu finalizei para vocês falando um pouquinho a respeito de como que o coração desenvolve, né? E alguns problemas congênitos que podem aparecer. Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu fechar a porta aqui, porque tá um pouquinho de barulho aqui. Peraí. Aí eu terminei falando de alguns problemas congênitos, né, que o coração pode apresentar, por conta dessa formação inadequada, ok? E hoje, então, a gente vai falar dele mesmo, do coração. O coração demora um pouquinho, que ele tem algumas particularidades. O que eu queria hoje priorizar para vocês são principalmente duas coisas, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito da circulação sistêmica, da circulação pulmonar, e nós vamos falar também a respeito das camadas que o coração tem, tá? Então, nosso objetivo principal hoje vai ser a gente estudar um pouquinho a respeito disso. Então, primeiro, eu gostaria que vocês... eu trouxe para vocês hoje dois corações, para começar. Eu trouxe um coração, que é o coração verdadeiro, que é esse que vocês estão visualizando aí na tela de vocês. O coração é exatamente desse jeito, tá? Eu vou mostrar, vou apresentar para vocês essas estruturas e eu vou falar depois, à medida que a gente for decorrendo as aulas, para que serve cada uma dessas estruturas. E eu vou trazer para vocês também o coração que eu costumo desenhar em sala de aula. Eu havia falado isso para vocês na última aula. Falei, gente, vou trazer um coração do jeito que eu desenho. Por quê? Para começar, gente, o coração que eu desenho, anatomicamente, ele está errado. Está errado. Não vai existir um coração do jeito que eu vou desenhar. Porque, por exemplo, se você observar essa figura que eu coloquei aí para vocês vão ver que na parte de cima do coração tem uma porrada de vasos saindo, tá? Tem vários vasos saindo pela parte de cima do coração. E o coração que eu vou desenhar para vocês é diferente. Tem uns entrando por cima e outros saindo por baixo. Então eu costumo fazer trazer essa outra opção, esse outro coração, mais para você entender a dinâmica de funcionamento do coração. Tipo, o que é entrar, o que é sair. Porque se eu utilizar, eu já tentei até dar aula com esse coração aqui, mas como o vaso faz meio que um cruzamento, ele cruza. Se você observar, tem um vaso vermelho ali, está cruzando com um lilás claro. Aí você fala, ai meu Deus do céu, isso é o quê? Vai para onde? Então o desenho que eu trago, ele fica um pouquinho mais simplificado, tá certo? Então vamos lá, vamos começar primeiro pelo coração verdadeiro, que é esse daqui que eu coloquei para vocês. O que eu gostaria que vocês soubessem a respeito desse desenho? Primeira coisa, gente, o coração da gente, ele é mais ou menos o tamanho do seu punho fechado. Ele dá em torno de umas 250, 300 gramas aproximadamente, tá? E o coração da gente, se você chegar e partir o coração, abrir, né? Você vai observar que ele tem 4 buracos dentro dele, tá? 2 buracos na parte de cima e 2 buracos na parte de baixo. Então, esses buracos na parte de cima que eu estou me referindo, Professora, não está aparecendo coração para mim, não. Está aparecendo outro desenho aqui. Que desenho está aparecendo para você, minha filha? É pericárdio, camada perial. Uai, de todo mundo está aparecendo isso aí, gente? Endocárdio. De vocês? O meu está aparecendo o coração. Uai, é mesmo? Peraí, vamos fazer o seguinte, que é só uma colega que não está vendo o coração? Quem é que não está vendo? Repete para mim, por gentileza. É a Renata? Renata, é só você, né? Eu vou pedir o seguinte para você.
Sai de novo e entra, eu te aguardo, para ver se volta ao normal, tá? Faz isso aí, por gente. Só aguardar a Renata entrar de novo, gente. Ô, professora, mas para me sair eu tenho que ir aonde? Eu tenho que desligar o celular? É só desligar aqui. Isso, exato. Você aperta no centro do seu celular, você vai ver um telefonezinho. Isso. Deixa eu ver se é. Só um segundo, tá, gente? Só para ela poder entrar. Cadê a Renata? Entrou de volta? Não, né? Não. Deixa eu ver a Sara aqui. Ela não voltou, não. Sara que entrou agora. Sara, você tá vendo o coração na sua frente, Sara? Sara? Oi, tô. Tá vendo? Ah, então tá ok. Então ela deve estar voltando aí, gente. Vamos voltar, qualquer coisa eu retorno o que eu falei aqui, tá bom? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, esse coração que eu trouxe para vocês aqui, né? Se vocês observarem, na parte de cima dele, a parte de cima, dentro do coração, vocês vão ver em azul claro, dois buracos em cima. Tá escrito assim: aurícula direita, aurícula esquerda, certo? Na verdade, essa aurícula é o que a gente chama de átrio. Então, os dois buracos de cima que o coração tem, que são esses dois em azul claro que vocês estão vendo aí, nós chamamos de átrios. Então, você tem um átrio do lado direito e um átrio do lado esquerdo. Ok? Tranquilo? Átrio direito, átrio esquerdo. São os dois buracos da parte de cima do nosso coração. E embaixo, onde vocês estão vendo esse azul, que é um pouquinho mais escuro, esses dois buracos de baixo, nós chamamos de ventrículos, tá? Então, a mesma coisa, você tem um ventrículo do lado esquerdo e você tem um ventrículo do lado direito. Eu acho que todos vocês conseguiram visualizar isso aí, tá? Então, átrios em cima, ventrículos embaixo, tudo bem? E observa que entre os átrios e os ventrículos existe uma parede. Uma parede. Pega, por exemplo, os ventrículos, dá para você ver direitinho. Quando você pega a ponta de baixo desses dois ventrículos, você está vendo que entre eles existe uma parede, um septo, tá? Que aí separa o lado direito do lado esquerdo. Quando a gente está sendo formado na barriga da mãe, gente, o que acontece? Esse septo, até uma idade gestacional, ele não existe. E à medida que o coração da criança vai desenvolvendo, do feto vai desenvolvendo, vai criando essa parede aqui. Só que tem algumas crianças que nascem com essa parede, essa região aberta. Aí a gente vai chamar essa patologia de CIA. O que é CIA? CIV, comunicação interventricular, quando essa parede está aberta entre os dois ventrículos. E a gente chama de CIA, quando essa parede ela está aberta entre os dois átrios, tá? Então, deixa eu ver se a Renata conseguiu ver agora. Renata, e aí? Tá vendo o coração? Tá? Peraí, que tá abrindo agora a professora para mim. Tá. Deixa eu ver o que vai aparecer. Ah, agora sim. Foi, né? Beleza, show, beleza.
Então, gente, voltando ao que a Renata chegou agora, os buracos da parte de cima, esse do azul claro, nós chamamos de átrios. Então, um do lado esquerdo e um do lado direito. E esses em azul um pouquinho mais escuro são os ventrículos. Então, a gente tem um ventrículo do lado esquerdo e um ventrículo do lado direito. Tá? E observem, como eu falei, que existe uma parede separando o lado direito do lado esquerdo. Tá claro? Claro. Beleza, então. Renata, só desliga o seu microfone para não dar interferência. Isso, valeu, gata, obrigada. Ok, gente? Aqui tranquilo? Tudo bem. Outra coisa que eu quero que vocês observem. Entre os átrios e os ventrículos, observa, entre o azul claro e o azul um pouquinho mais escuro, existe uma faixa de tecido branco. Vocês estão vendo essa faixa? Essa faixa aqui, que parece um V, parece uma letra V, isso aqui é o que a gente chama de válvula ou válvula. É a mesma coisa, tá? Professor, aparecendo agora na tela, é um coração ainda? Ainda é um coração. Ah, então. Ainda é um coração, tá? Então, essa faixa branca que parece uma letra V, que vocês estão vendo que está entre os átrios e os ventrículos, chamado de válvula ou válvula. Nós vamos encontrar no coração, ao todo, 4 válvulas. 4. Observa que eu tenho uma do lado esquerdo, uma do lado direito, tudo bem? Essa branquinha que vocês estão vendo. E observa que do lado dela tem 2 tubos. Tem um tubo vermelho e tem um tubo lilás. Se você observar, dentro desses tubos, tem uma coisinha branquinha também que parece 2 chifrezinhos. Isso também são as válvulas, ou válvulas, tá? Então, ao todo, nós temos 4 válvulas no coração. Mais para frente, vocês vão entender para que servem essas válvulas, tá? E a gente vai falar muito de uma patologia que vocês já devem ter ouvido falar, chamada de sopro cardíaco, tá? Que tem a ver com o funcionamento dessas válvulas aí, ok? Eu tinha. Você tinha? Fez a correção, Brenda? Fez a correção, né? Eu fiz acompanhamento por muitos anos. Mas não precisou de fazer cirurgia não, né, Brenda? Não, graças a Deus não, fechou sozinho. Exatamente. A gente vai falar muito sobre o sopro cardíaco, o que pode causar o sopro cardíaco, a gente vai falar a respeito disso tudo. É bem interessante. Então, primeiro eu queria que vocês tivessem essa noção anatômica do coração, de estruturas importantes que a gente vai ver. Então, já mostrei para vocês os buracos de cima, que são os átrios, os buracos de baixo, que são os ventrículos, e eu estou mostrando para vocês agora as válvulas, ou válvulas que existem, né, no coração, as 4 válvulas. Depois a gente vai nomear essas válvulas também. Tudo bem? Outra coisa que eu gostaria de que vocês prestassem atenção. Nesse coração, que está aí para vocês, né, se você observar, tem como se fosse o desenho dele por fora. Desenho dele. Aí depois aparece aquela parte que é esse rosinha claro, que é como se fosse a massa, o músculo do coração mesmo. E aparece o desenhozinho do átrio e do ventrículo. Então vejam bem, se eu pegar o coração de fora para dentro, você vai observar que o coração Professora, tem você está no primeiro coração ainda? No primeiro ainda, tá? Então, se você pegar o coração de uma pessoa, você vai ver que, na verdade, ele tem 3 camadas. 3 camadas. Existe primeiro aquela camada que reveste o coração da gente por fora, que é esse desenhozinho que eu tô falando, tá? Aí depois tem a parte do meio do coração, que é esse que está em rosinha bem claro. Vocês estão vendo aí. E depois tem aquela membranazinha que reveste os átrios e os ventrículos por dentro. Então, é como se eu tivesse 3 peles, 2 peles. Uma pele revestindo por fora, uma pele revestindo por dentro
E entre os dois é como se eu tivesse uma parte mais larguinha. Vocês conseguem observar isso? Tá? Porque isso daí que vai te fazer entender esse segundo desenho agora. É como se eu tivesse pegado um pedaço do coração, tivesse cortado esse pedaço do coração, e aí vocês vão observar essa parte mais de fora, está escrito pericárdio. Todos vocês estão vendo essa palavra? Pericárdio? Tô. Então, beleza. Então, esse pericárdio é aquela membranazinha que reveste o coração da gente por fora. Na verdade, não é uma membrana, é duas em uma, tá? Porque você tem uma camadinha do pericárdio, que é a fibrosa, e outra que é a serosa. Essa serosa, ela fabrica como se fosse um lubrificante. Para a medida que o coração vai expandindo e contraindo, expandindo e contraindo, né? Esse pericárdio, ele vai roçando na parede do coração. Então, para ele deslizar melhor na hora que ele roça, existe um lubrificantezinho, tá? Então, essa pele que vocês estão vendo de fora, no dia que a gente tiver aula prática, eu vou mostrar isso no cadáver para vocês. Vocês vão ver que tem uma pele realmente que reveste o coração por fora. Essa pele de fora nós chamamos de pericárdio, ok? Pericárdio. Depois do pericárdio, observa que em seguida já vem a parte mais larguinha, que aí está representada em vermelho. Essa parte larguinha, gente, é o que faz o coração da gente ter a função que ele tem. Como assim, professora, ter a função que ele tem? Para que serve o coração da gente? Quem poderia me falar? Você tem coração para quê, gente? Ele só tem uma função. Bombear o sangue? Bombear o sangue. Bombear o sangue. O que é bombear o sangue? Você recebe aquela quantidadezinha de sangue, ali o coração espreme, contrai, gera uma pressão violenta, e essa pressão joga aquele sangue que ele recebeu para frente. Porque cada jogada, cada espremida que ela dá, ela tem que movimentar, essa força tem que movimentar o sangue que está em todos os vasos do seu corpo. Ele tem que criar uma pressão grande. Já que ele tem que criar essa pressão, já que ele tem que contrair, o que seria essa segunda camada, gente? É a camada que faz essa contração. Então, você tem ali um músculo, que é o músculo cardíaco. O músculo cardíaco a gente chama de miocárdio, tá? Então, essa parte vermelha que vocês estão vendo é a parte que faz o coração da gente contrair e relaxar. Contrair e relaxar, porque é um músculo. O coração, na verdade, é um músculo, só que é chamado de músculo cardíaco. Cada vez que ele contrai, ele espreme aqueles 4 buracos que a gente viu, tá? Cada vez que ele contrai, ele espreme os 4 buracos, 2 átrios e os ventrículos. E toda vez que ele relaxa, ele vai abrir de novo esse buraco para receber mais sangue. Tudo bem? Quando o indivíduo tem uma patologia que a gente chama de, olha o nome, gente, infarto agudo do miocárdio. O que acontece com esse miocárdio, com esse músculo cardíaco? Ele infartou. O que é um tecido infartar? Um tecido infartar é ele ficar sem irrigação, sem oxigênio, sem nutrientes. Por que isso pode acontecer? Gente, já que é um músculo, para esse músculo poder funcionar, se a gente tivesse um microscópio e pegasse um pedaço desse miocárdio e olhasse, você ia ver que dentro desse miocárdio tem uma porrada de vasos sanguíneos. Para quê? Porque é esse vaso sanguíneo que vai dar para esse miocárdio o oxigênio, para ele produzir energia, para ele conseguir contrair. Entendeu? Então, se por algum motivo eu venho nesse vaso que está irrigando o miocárdio e fecho. Fechei, o miocárdio vai ficar sem oxigênio, vai ficar sem nutrientes, tá? E com isso ele morre. Então, quando morre aquele pedaço do miocárdio, você fala que o paciente teve um infarto do miocárdio. Entenderam? Mas depois a gente vai discutir melhor o que é esse infarto, o que pode causar esse infarto. Por enquanto, eu só quero que você entenda aonde está o miocárdio e o que é esse miocárdio. Tá certo? Então, o miocárdio é o músculo cardíaco, é o que faz o coração ter a função de bomba que ele tem. Tá?
E ainda nesse desenho, se você observar a parte interna dele, que está no seu lado direito, tá? Você vai ver que ele tem como se fosse uma pelezinha rosa. Essa pelezinha rosa é o que a gente chama de endocárdio. Esse endocárdio, gente, é aquela membrana que vai revestir o coração por dentro. Então, lembrando, a gente viu que tem 2 buracos em cima, 2 buracos embaixo. Esses buracos têm uma pele que vai revestir esses buracos. É o endocárdio. Inclusive, aquelas válvulas que eu mostrei para vocês, toda ela é revestida por esse endocárdio. Ou seja, na hora que o coração dilata para receber sangue, aquele sangue ele vem e entra em contato com esse endocárdio. Então, vamos imaginar... O endocárdio, então, reveste os átrios e os ventrículos? Exato. E reveste as válvulas também. Entendeu? Reveste a válvula também. Ok? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante vocês saberem disso, gente. Vamos imaginar... foi a Brenda que falou que teve um problema na válvula. Foi, Brenda? Foi, Brenda? Não, tive sopro. É isso mesmo. Pois é, você teve o sopro, beleza. Você teve, quando era pequena, febre reumática? Eu me lembro, não. Não, beleza. Então, seu caso foi porque existem várias causas. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que, quando eram novas, desenvolveram muita infecção de garganta, tá? E aí, quando ela estava tendo essas infecções de garganta, o médico pediu para fazer um exame para saber se ela tinha uma patologia chamada de febre reumática. Acho que todo mundo já ouviu falar de febre reumática, né? E aí, se foi positivo para essa febre reumática, essa pessoa tomou bezetacil muitos anos da vida dela. E aí a gente ouve falar assim, tomou bezetacil para poder não ter problema no coração. Quem já ouviu falar disso? Não ouviram falar disso não, gente, até hoje? Pessoas que tomaram bezetacil por muitos anos? Não. Eu não, professor. Não, né? Pois é. Não. Mas se você buscar lá com o pessoal mais das antigas, era muito comum essa prática. Por quê, gente? Porque, como, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa ela tenha uma infecção recorrente, de garganta, por exemplo. Aquela bactéria que está ali, pode ser que ela migre para a corrente sanguínea, tá? E aí, ao migrar para a corrente sanguínea, ela ficou ali no sangue. À medida que você vai movimentando o sangue, ela pode ir junto para algum lugar. Então, por exemplo, ela pode passar pela articulação, e aí ela causaria dores articulares, por isso que muita gente chama de febre reumática, né? Porque às vezes a presença da bactéria pode vir acompanhada de febre, causaria essas dores articulares. E o que acontece também? A presença dessa bactéria, ela pode ir, na hora que ela vai passar pelo coração, ela pode aderir, ela pode grudar no seu endocárdio. E na hora que ela gruda no seu endocárdio, gente, ela pode gerar um processo que a gente chama de endocardite, que é a inflamação desse endocárdio pela presença da bactéria. Por isso que nessas situações, essa pessoa toma bezetacil muito tempo, para quê? Porque se ela estiver lá, é uma forma de você eliminá-la, entendeu? Para evitar um problema, porque se você for pensar que a válvula cardíaca, ela é formada basicamente por endocárdio, se eu inflamo esse endocárdio, quem é que vai sofrer com isso? Qual é o primeiro sintoma que a pessoa vai ter? Um deles é o sopro, tá? Que a gente vai ver depois o que é o sopro. Mas o sopro é um indicativo de que você está tendo algum problema na válvula cardíaca. E a válvula, ela é toda forrada pelo endocárdio. Grande parte dela é endocárdio, tá? Então, quando você ouvir falar assim, o paciente teve uma endocardite. Uma endocardite significa que o endocárdio, por algum motivo, inflamou. Normalmente, um dos problemas que pode levar o indivíduo a ter essa endocardite é quando você tem uma infecção, tá? Do tipo, pode falar. Então, quem nasce com sopro é porque essa válvula não fechou direito? Na verdade, quem nasce com sopro, a gente ainda vai ver o que é o sopro, mas é algum problema nessa válvula. Se você já nasceu, na hora da formação dessa válvula, não se formou direito. Porque entendeu? O meu foi... eu nasci com ele.
Se o seu desde bebezinho você tem, provavelmente você teve uma má formação, ela não desenvolveu tão bem. Aí tem pessoas que, assim, quando sopra, a gente vai ver isso, quando o sopro ele é leve, você espera, você faz o acompanhamento, que você espera que, à medida que os anos passem, aquela válvula vai criando resistência, ela vai amadurecendo, etc. e tal. Entendeu? Agora, quando você tem uma valvulopatia grave, né, tem situação que você faz cirurgia o quanto antes. Mas isso é um assunto que a gente vai ver depois também. Tá bom? Mas professor, então a endocardite bacteriana é quando a bactéria sai de sangue e gruda lá no endocárdio. Na paredezinha do endocárdio. Exatamente, lá no endocárdio. Aí provoca uma endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana, isso é endocardite. Você quer ver uma infecção de dente, pode evoluir para endocardite bacteriana. Uma infecção na pele, por exemplo, um furúnculo que eu tive lá, um abscesso lá na minha pele, pode migrar para a corrente sanguínea e parar lá no endocárdio. Entendeu? Então, no caso, qualquer bactéria que a gente tiver dentro do caso, ela pode migrar e ir para lá. Não que ela vá, mas ela pode. Sim. Ela pode. Por isso, gente, que infecção é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Infecção, quando você tem que tentar curar o quanto antes. Tomar o antibiótico certinho, na hora certa. Na hora certa, na quantidade de dias certinho, entendeu? Ver se aquele antibiótico é o específico para aquilo. Tanto que endocardite, você trata como? Antibiótico. Entendeu? Endocardite infecciosa, você trata com antibiótico. Entenderam, gente? Então, infecção não é uma coisa simples, não. Principalmente se tratando de coração. Tá certo? Então, nós vimos o quê? O coração tem 3 camadas. A que está de fora, pericárdio. A que está no meio, que é o músculo mesmo, é o miocárdio. E a que está mais internamente é o endocárdio. Inclusive, ela vai forrar e vai formar as nossas válvulas cardíacas. Tá certo, gente? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma coisa? Pode falar. Não entendi? É o pericárdio de fora. E a do meio é qual? Miocárdio. Miocárdio. Que é o músculo cardíaco, Renata. Tá certo? Nada. Tudo bem, gente? Aí, o que acontece? Agora vocês vão, na verdade, assustar, que já vai entrar com o meu desenho. Professora, não entendi nada. Professora. Pode falar. Então, é pericárdio, miocárdio, outro qual? Endocárdio. Endocárdio. Beleza? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Você imagina o seguinte. Você imagina o seguinte, né? Eu coloquei... esquece o coração por enquanto. Esquece o coração. Vamos imaginar um recipiente quadrado, tá? E esse recipiente quadrado, a gente vai dividi-lo em 4 partes, certo? 4 partes. Aqui, a gente está olhando essas 4 partes de frente. De frente. Então, se você pega alguém e coloca na sua frente, o seu braço direito, por exemplo, vai estar do lado direito ou esquerdo dessa pessoa que está na sua frente? O que você acha? Você está em frente ao espelho, se olhando no espelho. Ou melhor, você pega uma pessoa e olha essa pessoa de frente. Você está com o braço na mesma posição que ela. O seu braço direito não representa o braço esquerdo dela? Que ela estiver de frente para você? É mais ou menos assim, né? Tranquilo? E a mesma coisa o braço esquerdo, vai representar o braço direito da pessoa. Então, esse quadrado, observa que eu coloquei do seu lado que está o direito. Compreende aí? Coloquei, ó, AEVE. Vocês estão vendo nesse desenho? Ou seja, o lado esquerdo dessa caixa quadrada está à sua direita. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo? Peguei uma caixa, pega essa caixa, divide primeiro a caixa ao meio, de cima para baixo. Tem um lado que é o lado esquerdo, tem um lado que é o lado direito. Localiza nessa caixa aonde que é o lado esquerdo dela. Está escrito AE e BE. Vocês conseguiram visualizar isso? Sim.
Sim, né? Beleza. Então, localiza agora onde que está o lado direito. Todo mundo localizou, certo? Tudo bem até aí? Tranquilo. Lembra que eu falei para vocês que o coração da gente tinha 4 buracos? Quem poderia repetir para mim como é que são chamados os buracos de cima? Átrio direito Átrio. e átrio Isso, esquerdo. e átrio esquerdo, exato. Então, vocês, nesse quadrado, localizaram onde está o átrio direito e átrio esquerdo aí? Em cima, aqui onde você colocou esses 2 risquinhos. Exatamente. A D e a E. Átrio direito, átrio esquerdo. Tudo bem? Então, eu desenho um quadrado, uma caixa representando o coração, os buracos de cima, átrio direito e esquerdo. Tudo bem? Agora, no de baixo, quem são esses buracos de baixo que eu desenhei? Ventrículo direito. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Tá claro? Tranquilo? Tá bem claro aí para vocês. Agora, veja bem. Eu coloquei para vocês aí 2 gases. Coloquei um gás, que é o gás oxigênio, e outro gás, que é o gás carbônico. Isso. Qual é que está do lado direito e qual é que está do lado esquerdo? Do lado esquerdo vai o oxigênio e do lado direito é o gás carbônico. o gás carbônico. Perfeito. Então, olha só. Do lado esquerdo, eu tenho oxigênio. Do lado direito, eu tenho CO2, eu tenho gás carbônico. Tudo bem? Então, voltando, resumindo, o coração tem 4 buracos. Em cima, os átrios. Embaixo, os ventrículos. Agora, a gente está vendo o seguinte. No lado esquerdo do meu coração, tem sangue passando ali. E o sangue que está passando ali, do lado esquerdo, é cheio de oxigênio. Enquanto que do lado direito, o sangue que está passando ali, ele é rico em quê, gente? Gás carbônico. Gás carbônico. Tá claro isso para todo mundo? Esse processo que eu estou falando tintim por tintim, gente, porque não é uma coisa que dá para ser decorada, ela tem que ser entendida, esse processo que eu vou explicar para vocês. Tá? Então, lado esquerdo, oxigênio. Lado direito, gás carbônico. Tudo bem. Essa informação todo mundo pegou, eu acredito. Agora, vejam só, gente. Outra informação que vocês vão ter que pegar agora comigo. O coração, ele tem vasos que estão chegando com sangue e tem vasos que estão saindo do coração com sangue. Concorda? Ele não vai receber o sangue, gerar uma pressão e jogar esse sangue para frente? Sim. É isso? Então, o sangue vai chegar por vasos e vai sair por vasos. Então, grava isso que eu vou falar agora para vocês. Todo vaso que chega, que entra no coração, é uma veia. Tudo bem? Sim. O que chega de sangue no coração, chega por veias. Grava isso que é importante. E o sangue que está saindo do coração, ele sempre vai sair por artéria. Resumindo, o que entra, que chega por veia, o que sai por artéria. Tá claro? Claro. Beleza. O que entra pela veia, e o que sai por artéria. Artéria, perfeito, isso mesmo. Tanto que no desenho que eu coloquei para vocês, observa que na parte de cima, que representa a entrada, eu coloquei V de veia. Certo? E embaixo, eu coloquei a letra A, que é que representa o que está saindo, A de artéria, exatamente. Tá? Por que que eu não utilizo, para explicar a dinâmica do coração, por que que eu não utilizo esse desenho aqui? Tá meio complicado para você entender o que está entrando, o que está saindo aí, concorda? Não fica meio doido? Tá? Se você for olhar bem, no final das contas, esse desenho é quase o meu desenho.
A diferença é que a saída ela está acontecendo pelo meio. Ela sai pelo meio, ele faz uma volta. Então, assim, para não confundir, como eu quero que vocês entendam, a dinâmica de funcionamento dele, eu acho mais fácil a gente entender entrada por cima, saída por baixo. Tá claro? Entrou pela veia, saiu pela artéria. Outra informação importante aqui, que agora vocês que vão responder para mim. Se eu tenho um coração, ele tem duas partes. Parte do lado direito e esquerda. Certo? E o sangue de cada um desses lados, lado direito e lado esquerdo, vai para uma região diferente, a depender de qual é o tipo de gás que eu tenho misturado nele. Então, vamos seguir a lógica. Vamos pela lógica. Se no lado esquerdo, acompanha comigo o desenho. Se no lado esquerdo, vocês me falaram que tem oxigênio. Esse sangue aqui, que está cheio de oxigênio, você acha que eu tenho que mandá-lo para o corpo? Você acha que eu tenho que mandar esse sangue para o pulmão? Para o pulmão. Pulmão? Mas presta atenção. O pulmão ele vai filtrar, não? Hã? Repete. O pulmão filtra o sangue, não é isso? Presta atenção. O pulmão, ele serve... Por que a gente respira? Por que a gente respira? A gente respira para oxigenar o sangue. Só para isso que a gente respira. Para jogar oxigênio para o sangue. Concorda? Aí eu te pergunto uma coisa. Esse sangue aqui lá do lado esquerdo, ele já está cheio de oxigênio. Tem fundamento eu mandar esse sangue para o meu pulmão? Pensa. Não, porque já tá Por que não? Já está cheio de oxigênio, gente. Exato, eu tenho que mandar esse oxigênio para um lugar que vai precisar dele. Concorda? E onde que está precisando de oxigênio? Está precisando no meu cérebro, entendeu? Na minha perna, no dedão do pé, no meu braço, nos meus órgãos, ou seja, o meu corpo, ele está precisando desse oxigênio. O pulmão não, o pulmão já está cheio de oxigênio, gente. Todos os órgãos, menos o Todos pulmão. os órgãos, menos o pulmão, porque o pulmão ele serve para oxigenar o sangue quando ele precisar. No momento, ele não precisa. No momento, ele não precisa. Tá? Então, esse oxigênio que está do lado esquerdo, ele vai ser mandado para o corpo. Certo? Certo. E aí eu pergunto para você, o que está do lado direito? Vamos para o lado direito agora. É um sangue cheio de gás carbônico. Para onde que eu tenho que mandar esse sangue, então? O pulmão. O pulmão. Porque o pulmão vai fazer o quê? Vai tirar esse cocô que está aqui, vai tirar esse gás carbônico, vai jogar para fora. Tipo assim, você não puxa oxigênio, ó. Puxei oxigênio. Joguei para fora gás carbônico. A privada desse CO2 é o quê, gente? É você jogar ele para o pulmão dar um jeito de descarregar para o lado de fora do seu corpo. Então, voltando, se o lado direito ele é rico em CO2, eu tenho que jogá-lo para o pulmão dar um jeito de agora purificar esse sangue que está sujo, concorda? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, volto a falar. Lado esquerdo é cheio de oxigênio, eu tenho que mandar para o corpo. Lado direito é cheio de gás carbônico, eu tenho que mandá-lo para o pulmão. Tá claro? Então, pergunto para vocês. Tudo que sai pela... Artéria. Pela artéria. E volta pela... Veia. Não é isso? Saiu pela artéria, voltou pela veia. Então, esse lado esquerdo que eu estou mostrando para vocês, que vai mandar sangue para o meu corpo, ele vai mandar através de uma artéria ou vai mandar através de uma veia? Uma artéria. Artéria. Como é que chama a maior artéria que a gente tem no corpo, no corpo humano,
que vai levar esse oxigênio para o corpo? Qual é a grande artéria que a gente tem que faria isso? Aorta. Aorta. Ou seja, a função da aorta é o quê? Pegar aquele sangue que veio lá do lado esquerdo, que está cheio de oxigênio, e mandá-lo para o corpo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Agora vamos pensar do lado direito. Lado direito. Tudo que chega pela... Tudo que chega pela veia. Tudo que sai pela... Artéria. Então, como é que eu chamaria? Olha lá, ó, como é que é fácil. Como é que eu chamaria uma artéria que levaria agora sangue para o meu pulmão? Só juntar. Junta aí para mim. Como, professora? Repete. Ó, não. A gente viu que o que chega pela veia. Chega pela sai pela artéria. artéria. Então, como é que eu chamaria a artéria que iria levar o sangue lá para o meu pulmão? Porta. Não. Olha, liga as duas coisas. Não é braquial, não é parecido com isso. A artéria que vai mandar sangue para o meu pulmão. Como é que eu chamaria essa artéria? Artéria pulmonar? Artéria pulmonar. Entendeu? Na verdade, você vai chamar de tronco pulmonar, porque são várias artérias. Mas pode chamar até então de artéria pulmonar que serve. Entenderam, gente? Ou seja, então, vamos lá, a artéria pulmonar leva o sangue do coração para o pulmão. Entendeu? Tá levando um sangue, Alda, rico em oxigênio ou gás carbônico para o seu pulmão? Tá levando Em quê? gás carbônico. Gás carbônico. Tá claro, gente? Isso é para ser entendido. Isso é para ser entendido. Aí a gente vai agora para o próximo desenho que eu fiz, ó. Professora, repete, por favor. A artéria pulmonar? A artéria pulmonar, ela leva sangue do coração para o pulmão. Rico em gás carbônico. Tá certo? Sim. Beleza. Obrigada. Ok, nada. Aí vejam bem agora. Observa que eu repeti o quadrado, tá? Só que agora eu coloquei, para não confundir vocês, só o lado esquerdo do quadrado. A gente viu que o lado esquerdo, tá? É rico em oxigênio, que o sangue leva, o sangue ele é levado pela artéria aorta. Para o... slide, professor? Entendi, meu amor. Você mudou o slide? Mudei. Não mudou. Não mudou? Não. É porque ele é parecido, né? Não, quer ver, ó? Ó. Era esse. Agora foi para esse. Mudou Agora aí? mudou. Agora mudou. Né? Beleza, então tá. Aí o que acontece? O lado esquerdo, a gente viu que é cheio de oxigênio. Que esse sangue rico em oxigênio vai ser mandado para o corpo, certo? Através da artéria aorta. Isso a gente viu. Então, observa que nesse desenho que eu estou fazendo aí para vocês agora, tem como se fosse um triângulozinho, um balão. Vocês estão vendo aí? Então? Estão vendo um triângulozinho? Com a palavra O2 dentro dele? Sim. O que é isso? Se você observar direito esse desenho, você vai ver que ele é todo pontilhadozinho. Ele não é uma linha reta, ele é pontilhadozinho. Ou seja, é um vaso, que eu desenhei agora para vocês, que ele é cheio de furinhos. Como é que a gente viu na aula passada, que a gente dava o nome a um vaso quando ele era cheio de furinhos? Quem lembra? Ai, peraí. E gente, só falta o lar. Catalisador. Capilar. O que Capilar. é um capilar? O que é um capilar? Capilar é um vaso cheio de furinhos. Então, você imagina a seguinte situação. Meu coração foi lá, bombeou o sangue para o meu corpo, através da artéria aorta. O sangue saiu e ele chegou nos capilares do seu corpo. Ao chegar nos capilares, você imagina um vaso cheio de furos agora. O que vai acontecer com o oxigênio na hora que ele encontrar aquele tanto de furos na frente dele? O que ele vai querer fazer? Sair. Sair.
Porque esse oxigênio, ele tem que sair do seu sangue e chegar até a sua célula que esteja precisando de mais oxigênio. Você sabe por quê? Porque aquela célula que está precisando de oxigênio, ela já usou o que ela tinha, e na hora que ela usou o que ela tinha, ela fez um cocô no lugar. Que cocô é esse que ela fez ao consumir o oxigênio? Ela produziu gás carbônico, entendeu? Então, o sangue, quando ele sai do seu coração, que ele chega nos seus capilares, ali você vai dar para as células daquele tecido o oxigênio e vai receber no lugar um gás agora que é o gás carbônico. Ou seja, o sangue que estava limpo, agora vai ficar o quê? Vai ficar sujo. Concorda? Entendi. Entendeu? Não entendi. Não entendeu? Então vamos lá, volta. O capilar, você está vendo o capilar? Quem não entendeu? Foi a Renata? Brenda. Brenda, então olha só, você tem aqui um capilar, você tem ali um vaso cheio de furinhos. Quando o seu sangue chega nesse vaso cheio de furinhos, ele vai dar para as suas células aquele oxigênio que estava dentro do sangue, vai sair do sangue e vai para as suas células do corpo. Só que essas células do corpo vai dar no lugar desse oxigênio que ela recebeu. Ela vai dar para o sangue o gás carbônico, o cocô da célula, entendeu? A célula fala assim, me dá esse oxigênio aqui para mim. Ela vai chegar assim, agora toma esse CO2 para você. Ou seja, você trocou o gás que você tinha no sangue. Você deu um gás bom. Não serve para nada, né, professora? Nosso organismo. Tá aqui. Ele vai ajudar a controlar pH sanguíneo, a gente vai ver depois, tá? Mas assim, até então é o cocô que não serve para nada, que tem que ser descarregado. Tá, então que o sangue chega no capilar, ele libera O2 e recebe CO2. E recebe CO2, perfeito. Você fez uma troca gasosa, entendeu? Ou seja, o sangue que até então era limpo, era cheio de oxigênio, o que vai acontecer com ele agora? Vai ficar sujo. Até então ele era chamado de sangue arterial, rico em oxigênio e arterial. Quando você troca, ele virou um sangue que a gente chama de sangue venoso, sangue sujo, entendeu? Aí esse sangue que está sujo agora, ele vai ter que voltar para onde, gente? Para onde você acha que ele vai ter que voltar? Ele vai entrar numa veia, perfeito, ele vai entrar numa veia, saiu do capilar, ele entrou numa veia. E essa veia agora vai ter que retornar para onde? Pulmão. Não, não vai para o pulmão direto, não. Tem que ter alguém para impulsionar ele depois para o pulmão. Quem que vai ser esse cara que vai impulsionar e jogar ele para o pulmão depois? O miocárdio. O miocárdio vai fazer isso, o coração vai fazer isso. Ou seja, quando ele está lá no corpo, ele primeiro tem que voltar para quem? Não está voltando para a caixinha, gente? O coração. Tem que voltar para o coração. Tem que voltar para o coração. Só que agora ele volta para o coração não mais rico em oxigênio. Agora ele volta para o coração rico em gás carbônico. Entendeu? Sujo é venoso. Sangue é o quê? Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico. Que por coincidência aqui, ó, você está vendo que ele está passando por uma veia. Hã? E o que tem oxigênio? Sangue arterial. Observa que esse sangue arterial está passando na artéria. E o sangue venoso ali está passando pela veia, concorda? Então, se eu chegar aqui no teu braço e funcionar uma artéria sua, você acha que eu vou pegar um sangue rico em oxigênio ou gás carbônico? Em oxigênio. Em gás carbônico. Não. Se eu funciono uma artéria, a artéria não veio da aorta? Ah, sim. Ela vai estar cheia de oxigênio. Agora, se eu funciono uma veia sua e colho um pouco do sangue, o sangue vai estar rico em oxigênio ou gás carbônico? Gás carbônico. Entendeu? Então, gente, isso que vocês acabaram de me falar é o que a gente chama de grande circulação ou circulação sistêmica. Tá? Então, se eu pergunto para vocês na prova, por exemplo, qual é o trajeto da grande circulação ou qual é o trajeto
da circulação sistêmica. Então, para o que você está fazendo e olha aqui comigo. Quer ver? Qual é o trajeto que o sangue vai percorrer na grande circulação? Vejam bem. O sangue, ele sai, acompanha no quadrado aí, ó. Sai do átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, acompanha a seta. Passa para o ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta. Ao chegar no capilar, ele deixa oxigênio, recebe gás carbônico. Oi, meu amor. O meu travou aqui, tem como você voltar? Volto sim. Então, olha só, a grande. Vamos ver primeiro a grande. O sangue saiu do átrio esquerdo, foi para o ventrículo esquerdo, saiu pela artéria aorta. Quando chegou nos capilares, deixou o oxigênio, recebeu gás carbônico. Agora ele vai voltar por uma veia para o lado direito do coração. Essa veia, gente, que chega do lado direito do coração, ela tem um nome. É veia cava. C-A-V-A. Veia cava. Entendeu? Na verdade, são duas cavas. Tem a cava superior e cava inferior. Mas pode colocar a cava que está de bom tamanho. Entendeu? Então, esse é o caminho do que a gente chama de grande circulação. Não precisa copiar por enquanto, que daqui a pouco eu vou treinar isso com vocês. Tá? Então, essa grande circulação é o quê? Saiu do coração, bateu no tecido, voltou para o coração. Ok? Está levando sangue oxigenado para esse coração. Então, assim, por que, professor, eu tenho que entender isso? Vamos lá. Vamos imaginar um indivíduo sofra uma parada cardíaca. O coração da pessoa parou por algum motivo. Parou. Aí eu lhe pergunto uma coisa. Essa pessoa pode ficar, por exemplo, uma sequela cerebral? Sim, Você acha? Pode. Por que Falta pode? oxigênio. Vai faltar oxigênio no cérebro. Ou seja, se ele deixa de ter essa função de bomba que ele tem, ele parou. Gente, parada cardíaca é diferente de infarto, a gente vai ver isso. Parada cardíaca, o coração parou. Então, se ele parou, você não tem mais esse circuito que vocês acabaram de falar para mim, certo? Então, se você não tem mais esse circuito, você não está levando oxigênio mais para os seus tecidos. Não vai levar oxigênio para o cérebro, não vai levar oxigênio para a perna, para o dedão do pé. Compreende, gente? Entendeu? Então, essa situação, se o coração ele para, você pode desenvolver lesão em órgãos, dentre eles e principalmente o cérebro. Gente, quantos pacientes, quantos eu já vi que ficaram com uma lesão cerebral grave, porque o coração parou por alguns minutos. Mas são vários. Todos, por isso, gente, que cada situação de parada cardíaca, é interessante que você ressuscite essa pessoa o mais rápido possível. Por quê? Porque cada minuto sem oxigênio no corpo, principalmente no cérebro, é menos 20% de chance de vida nesse paciente. Entendeu? Então, por isso a importância... Professora, ela pode perder uma parte do corpo, né? Entendi? Ela pode perder também alguma parte do corpo, porque o oxigênio não vai passar mais ali. Exatamente. Só que, assim, o primeiro órgão que sofre com isso, o primeiro órgão que sofre, é o mais sensível deles, é o cérebro. Entendeu? Quando você fala corpo, você está falando corpo todo, inclusive o cérebro. Só que o cérebro é um dos tecidos mais sensíveis que sofre por essa variação de oxigênio. Entendeu? Então, por isso que a parada cardíaca ela é muito perigosa. Tá certo, gente? Ok. Agora, vamos pegar esse outro coração, esse outro desenho. No desenho anterior, eu tinha desenhado o lado esquerdo. Observa que agora a gente está falando do lado direito. Lado direito. O lado direito, ele é rico em qual gás? Carbônico. Gás carbônico, ok.
Então, acompanha comigo aqui. Acompanha comigo. Ô, Brenda, só desliga o seu telefone, meu amor, que tá dando interferência. Ou é o seu ou é o de Aldo, uma das duas. Isso, valeu, galera, obrigada. Então, olha só, a gente está aqui agora do lado direito. No lado direito, observa que o sangue, ele cheio de CO2, ele vai ter que ser jogado para um lugar. Qual lugar é esse? Qual é a privada desse CO2, gente? Onde você tem que descarregar esse CO2? Pulmão, exatamente. Então, a gente viu que tudo que sai por uma artéria. Então, você imagina, o sangue saiu desse lado direito agora, ele vai em direção ao pulmão, através de uma artéria, que é a artéria pulmonar. Ao chegar no pulmão, observa que eu novamente desenhei o capilar aqui. Porque, gente, o seu pulmão, ele é encharcado, cheio de capilares. Porque é ali que o oxigênio que você respirou vai conseguir entrar no sangue. Então, na hora que esse sangue ele vem todo sujo e vai para o capilar do seu pulmão, lá vai acontecer o processo que a gente chama de hematose. O que é hematose? Troca gasosa. Ou seja, você vai dar para esse pulmão aquele CO2 e vai receber do pulmão o oxigênio. O sangue, que até então era um sangue sujo, como vocês estão vendo na parte de baixo dessa imagem, sangue rico em gás carbônico, agora, à medida que ele vai sendo trocado, ele vai se tornando limpo. Entendeu? Então, esse sangue limpo, agora, ele vai voltar para onde, gente? Quem pode me dizer? Para o coração? Para o coração, não é verdade? Ou seja, o coração está ali. Ele deu esse sangue sujo para o pulmão. O pulmão agora fez a troca. E essa troca, essa hematose, fez o sangue ficar limpo. Já que ele está limpo, observa que agora aquele sangue cheio de oxigênio vai andar em direção ao coração novamente. Só que agora ele vai entrar. Oi, meu amor, pode falar. Então, acontece o seguinte. Então, o nosso sangue vai e volta. Ele vai e volta. Exato. Ele é exatamente essa situação aqui, desse próximo desenho aqui, que é o que a gente vai emendar tudo. Entendeu? Ô, professora, então faz uma circulação sistêmica desse igual você fez da outra? Vou fazer, tá? Aí o que acontece? Ó, só que aquela outra era chamada de sistêmica, Brenda. Essa agora já não é mais chamada de circulação sistêmica. Ela é chamada de pequena circulação. Pequena porque, gente, o coração está aqui, o pulmão está do lado. Ou seja, nessa situação, um vai para um lado do outro. Pequena circulação ou circulação pulmonar é a mesma coisa. E a outra não, é grande circulação ou circulação sistêmica, vai até o dedão do pé e volta. Essa não, é pequena, ou circulação pulmonar. Então, na circulação pulmonar, o que acontece aqui, ó? O sangue saiu do átrio direito, lá em cima, é isso? Desceu para o ventrículo direito, que é o buraco que está embaixo. Saiu pela artéria pulmonar. Ao chegar nos vasos lá do pulmão, no capilar do pulmão, ele deixou para o pulmão gás carbônico e recebeu do pulmão o oxigênio. Agora que aquele sangue está limpo, ele vai andar em direção ao lado esquerdo do coração. Ele vai cair lá no lado esquerdo. E como é que eu chamaria, gente, então, esse vaso que está voltando para o coração? Lembram? O que volta, o que chega, é artéria ou é veia? É veia. É veia. Então, vamos lá, a trocadinha de novo. Como é que chamaria uma veia que está vindo do pulmão?
E aí? A gente viu que a artéria que estava indo para o pulmão, artéria pulmonar. Como é que a gente chama a veia que está vindo do pulmão, gente? Veia pulmonar. Veia pulmonar. Veia pulmonar. Entendeu? E aí, galera, a gente cai agora nesse desenho aqui, onde eu emendei tudo isso que a gente falou aqui. Certo? Então, vejam bem. Olha o que eu acabei de falar para vocês, do lado direito. Sangue saiu do átrio direito. Acompanha comigo. Não escreve ainda não. Sangue saiu do átrio direito. Foi? Passou para o ventrículo direito. Saiu pela artéria pulmonar. Ao chegar no pulmão, deixou o CO2, recebeu O2. Agora que ele está limpo, ele vai por uma veia chamada de veia pulmonar em direção ao átrio esquerdo. Então, isso é a forma que você tem. Observa que faz como se fosse um 8. Vai do coração para o corpo, volta para o coração. Vai do coração para o pulmão, volta para o coração. Então, você faz o tempo inteiro essa movimentação para que ele dê oxigênio para o corpo, vai lá de novo para o pulmão e limpa. Dá oxigênio para o corpo, vai lá para o pulmão e limpa. Então, você fica fazendo esse movimento para que o tempo inteiro você consiga oxigenar os tecidos que precisam daquele oxigênio. Seu cérebro, seus órgãos, seus músculos e tudo mais. Entendeu, gente? Então, se isso aí para, se você interrompe esse fluxo aí, você pode ter problemas seríssimos, como a gente falou. Então, o que eu vou fazer? Olha só, gente, o que eu vou fazer? Eu acho que vocês entenderam. Quem entendeu? Entendi. Entendeu? Então, olha o que eu vou fazer aqui agora. Hoje está aqui a Alda, Brenda, Fausta, Irane, Jéssica, né, a Lu Alves, Meire, Ellen, Helena, Renata, Sara. Se alguém sair, eu vou perseguir até o final do curso. Acho que ninguém vai sair mais aqui. E se continuarem também, eu vou beneficiá-los até o final do curso. Tô brincando. Então, vejam bem. O que eu vou fazer? Eu vou começar a frase e eu vou apontando a pessoa que vai continuar a falar da frase. Certo? Tranquilo? Tudo bem, gente? E vocês vão juntamente comigo descrever de onde que vai para onde que vai. Tá certo? Então, vamos lá, então. Primeira coisa. Vou começar, tá? O sangue saiu do átrio esquerdo e vai para onde, Brenda? Do átrio esquerdo vai para o átrio direito. Jura? Tem como Pelo passar ventrículo direito. pro lado direito? Observa só, eu tô no átrio esquerdo. Segue a setinha aí, ó. Tô no átrio esquerdo. Para onde que eu vou, Brenda? Segue o desenho. Tô no Átrio AE. esquerdo vai para o ventrículo direito. Jura? O ventrículo direito tá do outro lado. Como é que eu vou passar do lado esquerdo pro lado direito do meu coração, Brenda? Pensa aí. Vamos lá de novo. Eu tô no átrio esquerdo. Esse desenho está me confundindo. Tá. Tem que ver. Não entendi. Essa setinha não está indicando para descer aqui? Para onde que vai? Ô, gente, vocês estão vendo que tem uma Ventrículo setinha? esquerdo. Vocês estão vendo com a setinha? Eu só tirei o quadrado e coloquei mais ou menos uma forma de coração agora, gente. Mas é o mesmo desenho de antes. Então, Brenda, presta atenção. Presta atenção. Você está localizando onde está o átrio esquerdo aí? Sim. Tá, beleza. A setinha fala que vai do átrio esquerdo para onde? Para o ventrículo esquerdo. Esquerdo. Tá visualizando isso, Brenda? Agora eu entendi. Achei que era para dar essa volta. Você visualizou? Para baixo. Entendeu? Porque não tem como esse buraco do lado esquerdo ir para o lado direito, a não ser que essa parede que existe entre o lado direito e esquerdo da criança, você nasça com o local aberto.
se nasceu aberto, vai dar um problemão que você não tem noção. Por que vai dar um problemão? Porque o sangue do lado esquerdo é cheio de oxigênio. Pensa comigo. E do lado direito é cheio de gás carbônico. Você imagina eu misturar sangue limpo com sangue sujo. Que merda que não vai dar. Eu vou mandar para o corpo um sangue cheio de cocô. E não é esse o objetivo. Eu tenho que mandar um sangue limpo para o lado esquerdo. Então, se eu estou no AS, eu estou no átrio esquerdo, eu vou ter que descer para o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Tranquilo? E agora, Alda, do ventrículo esquerdo, Alda, para onde que vai agora? Para a artéria? Qual artéria, Alda? A aorta. A aorta, perfeito. Saiu lá pela artéria aorta, né? Aí, Fausta, o que vai acontecer quando essa artéria aorta, ela lá na frente forma o capilar? O que vai acontecer aí? Aí vai para os vasos sanguíneos, oxigênio e vai sair gás carbônico. Não, na verdade vai sair o oxigênio e vai receber o quê? O gás carbônico. O sangue vai receber o gás carbônico. Ou seja, um sangue que estava limpo, agora ficou o quê, Fausta? Agora ele ficou sujo. Ficou sujo, beleza, beleza. E aí, Jéssica, na hora que ele ficou sujo, ele vai continuar andando na artéria ou vai começar a andar pela veia, Jéssica? Hein, Jéssica? Cadê Lu Alves? Lu? Lu? Meire? Ô, Meire. E aí, na hora aqui, minha filha, que ele saiu por essa... Ele estava lá no capilar, né? Estava lá no capilar. Agora ele vai entrar numa veia. Como é que a gente chama essa veia cava? Essa veia cava vai levar esse sangue lá para que lado dele? Lado direito. Ou seja, vocês acabaram de descrever para mim o que a gente chama de grande circulação. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, saiu pela artéria aorta, chegou no capilar, deixou O2, recebeu o CO2, volta para o coração, lado direito, pela veia cava. Grande circulação. Agora, Milena. Tá me escutando, Milena? Milena, não ouvi sua voz ainda, Milena. Beleza? Renata? Oi, professora. A Milena, até que enfim, né, Milena? E aí, Milena, o que aconteceu? Você tá onde, minha filha? Confessa aí. Ai. Ô, Milena, aí o sangue chegou aqui no lado direito. Você localizou, Milena, no lado direito aí? Localizou o lado direito? Peraí, professora, rapidinho. Peraí. Enquanto a Milena foi dar conta do menino dela lá, cadê Renata? Renata, então a gente está aqui, ó, no átrio direito. Átrio direito. Sim. Aí esse átrio direito agora vai jogar o sangue para onde, Renata? Pelo que indica aqui, vai descer para o ventrículo direito. Ventrículo direito. Certo? Aí, como é que tá esse sangue, Renata? Tá cheio de oxigênio ou gás carbônico? Está cheio de gás carbônico. Gás carbônico. Então, você falou que ele desceu para o ventrículo direito. Já que ele está cheio de gás carbônico, ainda terminando, Renata, para onde que eu tenho que mandar ele? Gás carbônico vai para o pulmão. Pulmão, exatamente. Ô, Sara. E aí, Sara, como é que chama, então, a artéria que vai mandar sangue lá para o pulmão da pessoa, Sara? Hein? Vai lá, olha lá. Olha só, é só se juntar a artéria que vai mandar sangue para o pulmão. Como é que você chama? Junta os dois nomes, Sara. Artéria que vai mandar sangue para o pulmão. Pulmonar? Artéria pulmonar. Artéria pulmonar, exatamente. Exatamente. Olha, é só se ligar. É a artéria que vai para o pulmão, artéria pulmonar. Beleza? Chegando lá no pulmão, deixou oxigênio, desculpa. Deixou CO2 no pulmão, recebeu do pulmão o oxigênio. Ou seja, fez a troca, fez a hematose. O sangue está, ó, limpinho. Se tá limpinho, Alda,
Para onde que eu tenho que mandar esse sangue agora, Alda? Desse capilar, ele vai para onde? As veias. Qual veia? Cava. Cava? Você sabia que vocês iam falar errado? Veia pulmonar. Veia pulmonar, exatamente. E da veia pulmonar cai de novo no átrio esquerdo e aí recomeça esse ciclo novamente. Ah, doeu minha Entendeu? cabeça. Aí da Doeu veia no- pulmonar, ele cai de novo no coração. Seria mais ou menos. Exatamente. Vai fazendo um 8, ó. Entra no coração, vai pro corpo. Ó, olha só, ó. E Entra no aí coração. fica fazendo esse ciclo direto, não é isso, professor? Direto. Se o seu coração para de bater, ele interrompe esse ciclo. Aí, resultado, o seu sangue não fica oxigenado e ele não vai pro corpo. Aí você fudeu todinho. Entendeu? Você não consegue sobreviver se esse processo para. Você não consegue sobreviver. Acho que o meu parou aqui agora. Parou, não. Vamos botar para reviver aí. Agora, olha só. Vou fazer... Agora, se eu tiver uma troca com você, Sim, vamos lá. essa troca de gás carbônico e oxigênio, ela tem que acontecer, né? Tem, que se não acontecer... Por exemplo, gente, por que tem tanta gente morrendo de corona? Por que corona está matando? É o respiratório. O que acontece no pulmão? Não está acontecendo o quê? A troca. A troca. Você sabe o que alguns cientistas estão... Inclusive, foi uma médica brasileira. Ela descobriu... Olha que interessante, gente. Tem a ver com isso que a gente está estudando agora. Ela descobriu... Não tem esse vasozinho que está aí dentro do pulmão? Ela descobriu que dentro desses vasos... Ficou muda aqui, professor. Hã? O que é, Fausta? Não ouvindo, não. Tá mudo Tá ouvindo? aqui. Repete Tá de mudo? novo aí, por favor. Tá. O que os cientistas... Repete de novo. Vou repetir, tá? O que essa médica brasileira e sua equipe descobriu? Não tem esse vasinho aí que eu tô colocando que vai lá pro pulmão? Ela descobriu que no paciente que tem como é que chama? Que tenha o coronavírus, é como se você inflamasse, inclusive, esses vasos, e aí você forma coágulo, forma trombo dentro desses vasos. O que um coágulo... Você imagina, você pega um pedaço de pedra, por exemplo, um pedaço de ferida, de casca de ferida, e atravessa nesse vaso. Eu te pergunto, o que vai acontecer? O sangue para de circular. Além de parar... Na verdade, assim, ele não vai chegar direito no pulmão, concorda? Não vai ter circulação no pulmão. E aí você não consegue fazer o que no pulmão? Fazer a troca de gás. A troca de gás. Aí por isso que o paciente morre. Ele não consegue trocar o oxigênio com CO2. Aí eles estão assim tentando mostrar que com o anticoagulante correto, na dosagem correta para aquele paciente, você dissolveria os trombos dessa região, esse coágulo, e o sangue voltaria a circular. Tanto que no grupo de pacientes que eles têm acompanhado, essa equipe está acompanhando, nenhum deles morreu depois que eles começaram a fazer esse procedimento. Ou seja, ele libera essa passagem de sangue de novo no pulmão. Entendeu? É como se o local tivesse congestionado. Tem um trombo, tem um negócio passando ali dentro desse vaso, impedindo o sangue de chegar lá. Então, eles dissolvem aquilo, o sangue volta a passar, volta a oxigenar o sangue da pessoa. Entendeu, gente? Entendi. Então, tem tudo a ver com isso, inclusive, que a gente está vivendo aí hoje. Agora, o que eu vou fazer para vocês? Presta atenção, gente. Eu vou dar para vocês exatamente 10 minutos. Eu acho que 5 minutos dá conta, tá? E vocês vão pegar o caderno de vocês aí agora, irão desenhar, não, vocês irão fazer um percurso da pequena e da grande circulação. Ou seja, da circulação pulmonar e da circulação sistêmica. Vocês vão deixar esse desenho na frente de vocês e vão colocar no papel aí agora. O sangue vai de tal local para tal local, depois passa para tal local, depois vai ali, troca, tá? Como é que é a circulação pulmonar e o que mais? Circulação sistêmica, que é essa grande, e a pulmonar, que é dessa do lado direito. A sistêmica é a que está do lado esquerdo. E a pulmonar é a que está do lado direito. Então, eu vou dar uns minutinhos e vocês vão descrever para mim
A pequena e a grande circulação. Quando vocês terminaram, eu vou sortear um de vocês e vocês vão ler o que vocês escreveram. Sortear algumas pessoas aqui. Mas vocês falaram para mim direitinho nesse instante, gente. Falei certinho, professora. Não, ele falou certinho. Então, o que você vai ter que fazer? Eu quero que você aproveite o que você acha que você entendeu e você vai colocar isso agora no papel para mim. Entendeu? Manda bala aí. Professora, mas aqui, essa veia cava é onde começa todo o processo novamente, que tem a setinha em cima? A veia cava. Não, na verdade, assim, o processo, se você pensar na grande circulação, você poderia dizer assim, você pode partir as duas do átrio, buraco de cima. Entendeu? Tá. Por exemplo, vou falar da grande. O sangue sai do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta, entendeu? Aí, do outro lado, você coloca que sai a partir do átrio direito também. Então, vou dar uns minutinhos para vocês podem começar. Se tiver dúvida, vocês podem ir perguntando, tá, gente? Ó, tem alguns alunos que estão sem microfone, mas aí qualquer coisa vocês podem fazer o áudio no telefone aqui e eu escuto no grupo da NE. Tá bom? Se fosse para ganhar prêmio, não ia ser sorteada, não, mas vai ser para falar, você vai ver se vai sair. Eu nem olhei para quem falou isso, viu? Tô nem olhando. Vai sair Milena. Hã? Milena. Não, eu vou mandar vocês que vão sortear aí o número. Eu não ser tendenciosa.
Terminei, professora. E aí, galera, terminaram? Terminei. Beleza. Terminei também, professor. Eu também? Sim. Tem alguém emperrado aí ainda, gente? Foi muito difícil, gente? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Professora, Ah, uma dúvida. Nesses vasos capilares, tem um que está escrito C e o outro P. C de corpo, P de pulmão, Ah, tá? C de corpo, P de pulmão. Ô, gente, toda semana são as mesmas pessoas. Cadê o resto do povo, hein? Então, vamos lá, gente, olha só. Fala um número aí, de até 10. Quem? Hã? Quem? Qualquer um de vocês, fala um número aí qualquer, até 10. 8. 8. Cadê Fausta? Fausta tá aí? Em Fausta? Fausta? Fausta foi no banheiro fazer xixi, não, Fausta? Cadê você? Estou aqui, fazendo aí. Tá fazendo ainda? Você fez alguma das duas, Fausta? Olha, eu estou fazendo aqui o grande, como que fala assim, a primeira parte, né? Que sai da parte esquerda. Faça só até a parte que você fez aí, só para eu não ter uma noção. Vamos lá. Para falar a primeira parte, né? É que ele sai. Ai, meu Deus, essas palavras difíceis. É o que mesmo, professora? Beatriz? Átrio esquerdo. Que ele sai do lado esquerdo, segue, né? Ventrículo esquerdo, Isso, e vai perfeito. para segue para a artéria aorta, nesse caso aí, né? Isso, perfeito. Chega aos vasos. Ficou mudo aqui, professor. Não estou ouvindo nada. Ó, ela falou. Fala um pouco mais alto. O que tá batendo? Tem alguém batendo alguma coisa aí. Pois é, não sou. Vai lá, Fausta. Hum. Aí a Fausta falou o seguinte, gente, ó, fez vocês fizerem igualzinho ela. O que ela falou agora tá certíssimo. Ela falou que o sangue sai do átrio esquerdo, foi pro ventrículo esquerdo, saiu pela artéria aorta, chegou nos capilares. Foi isso, Fausta? Foi isso aí. Foi, exatamente. Aí do capilar, o que aconteceu com esse sangue, Fausta? Aí chegou no capilar, né? Com oxigênio 2, aí faz a troca. A troca, ele já sai do gás carbônico, Isso. sai e vai para a veia pulmonar. Só esse finalzinho não é veia pulmonar. É veia cava. Veia cava, tá? Ele vai veia sair pela cava, boca. veia cava,
o ventrículo direito. Átrio direito, não é isso? Átrio direito. Isso, gente, certinho, tá? Ela só se embolou no finalzinho ali, mas assim, perfeito, tá? Então, recapitulando, quem fez diferente disso? Ô, professora, ó, eu coloquei assim, o sangue sai do átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo, passa pela artéria aorta, chega nos capilares, aí, no caso, sai oxigênio, libera gás carbônico. Isso, recebe gás carbônico, né? Passa pela veia pulmonar. Não é veia pulmonar. Veia cava. É veia Tá cava. vendo que vem do corpo é a veia cava. Até então a gente não falou a palavra pulmão, porque nem voltou e nem foi para o pulmão. Então não tem nada a ver com pulmão. Veia cava. Ah, entendi. É porque no desenho que eu fiz, em cima da palavra veia cava e a setinha apontando para ela. Entendeu? Por isso que confunde um pouquinho vocês aí. Mas assim, o que vocês falaram... entendi. E entendeu? aí chega no átrio direito. Átrio direito, acabou. Parou aí. Isso é a grande circulação. Entendeu? É isso mesmo, tá? Vocês só pegaram um pouquinho porque vocês, na verdade, não usaram de maldade ali no finalzinho, vocês confundiram a palavra veia cava com veia pulmonar porque estavam, né, em local errado ali. Tá? Mas assim, a dinâmica de vocês está certíssima. Tá bom? Agora me fala mais um número aí. 2. Professora, eu vou te perguntar aqui, que eu fiquei na dúvida no final. Aí tem a troca de gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico. Aí vai para a veia cava e depois vai para onde? Vai para o átrio direito. Átrio direito, aí que hora que vai para o coração? Aí isso aí é a grande circulação. A grande. Então a grande circulação termina no átrio direito. Átrio direito. Agora a gente vai falar a pequena. A pequena vocês vão me descrever. Porque no caso, então, essa grande ela não sai do coração. A grande é coração, corpo, coração. A pequena é coração, pulmão, coração. Tá, mas aí no caso do átrio direito aí ela não vai para o coração. Eu pensei que ia para o coração, não vai, né? Não, átrio direito ele faz parte do coração. Não é o buraco do coração? Esse átrio direito, então, já está dentro do coração, então. Dentro, o átrio é o buraco. Lembra do primeiro, olha só, gente. Ó, o primeiro desenho que eu peguei para vocês, ó. Quer ver? O primeiro desenho, ó. Tá vendo aqui, ó? Átrio direito em cima e os ventrículos embaixo. Lembra disso? Então, isso aqui, ó, os buracos de cima e os buracos de baixo. Lado esquerdo de um lado, lado direito do outro. Entenderam? Entenderam? Já eu mostro esse desenho para vocês fazerem um comparativo, tá? Primeiro quero que vocês entendam a dinâmica. Aí manda para o professor falar aí a pequena circulação, professor. Agora a pequena, vocês me falaram o número 3. Então vamos lá aqui. 1, 2, 3. Cadê Renata? Renata? Renata tá aí? Tá, né? Renata, como é que você fez a sua pequena circulação ou circulação pulmonar? Como é que ficou? Espera aí, eu fiquei na dúvida, pequena circulação. Ver que está vindo do pulmão, é isso, né? Na verdade a pequena é coração, pulmão, coração. Tá, então começa no átrio direito, exato. Átrio direito, ventrículo direito, aí depois a troca de CO2 e oxigênio. Não, aí saiu por uma artéria. Qual foi essa artéria que saiu do ventrículo direito? Artéria aorta? Não, a aorta pulmonar, exatamente. Artéria pulmonar. Entendeu? Que ela está indo em direção ao pulmão. Então, a artéria que vai levar o sangue para o pulmão é a pulmonar. Ou o tronco pulmonar, é a mesma coisa. Entendeu? E aí chegou lá no pulmão, Renata. O que aconteceu? Deixa eu ver, ela está indo, aí ela está subindo aqui. Vai para o pulmão, aí ela vai para a veia cava? Do pulmão, ela vai para onde? Não é veia cava. Veia pulmonar. Tá. Veia pulmonar. É porque eu estou olhando pelo desenho aqui, pela setinha. Na verdade, eu primeiro fiz um lado, eu acabei colocando o nome, depois ficou meio confuso para vocês. Tá? Essa veia cava aí, o que tem a ver ela, professora?
Veia cava é a que recebe o sangue do corpo. Veia pulmonar é a que recebe o sangue do pulmão. Essa veia cava, só para me entender aqui, peraí. Veia cava que recebe o sangue do corpo. A veia cava é aquela que recebe sangue do corpo. Aí, no caso, esse sangue está vindo, professora? Está saindo? De qual que você está falando, meu amor? Da que está na veia cava? Veia cava. Tá. Só para me entender que eu fiquei Olha perdida. só, essa veia cava, o que acontece, gente? Risca essa veia ali, porque você está achando que ela veio lá do pulmão. Tá confundindo. Não, é porque realmente o local que porque primeiro eu coloquei, fiz um lado, eu escrevi, e depois eu fiz o desenho em cima do outro lado. Por isso que está confuso para vocês. Mas vocês vão fazer o seguinte, essa palavra veia cava é como se você apagasse ela dali. Você pode escrever ela, sabe aonde? Exatamente em cima do lado direito. Ô, professora, Não. então a pequena circulação fica assim, sai do pulmão. Não, começa no átrio direito. Sai do átrio direito, passa pelo ventrículo direito, aí chega nos capilares. Não, aí do ventrículo direito vai para onde? Troca de CO2 e pulmonar. Qual é a artéria que sai do ventrículo direito, gente? Pulmonar. Artéria pulmonar, Vai para a exatamente. artéria Chega no pulmão, Mas não está marcando aqui, não. sai CO2, entra, CO2. sai o CO2, entra o oxigênio pela via pulmonar, né, não? Exatamente. Aí da veia pulmonar vai em direção a quem? Ao coração. Que lado do coração? A grande circulação, né? O átrio Vai em esquerdo, direção ao na átrio troca. esquerdo, exatamente. Ao átrio esquerdo, exatamente. Entendeu? Então, olha só, gente. Todo mundo vai pegar o caderno, botar na frente e eu vou dizer a ordem para vocês. A ordem. Vamos lá? A grande. Primeira grande. Átrio esquerdo. Ventrículo esquerdo. Átrio esquerdo? Isso. Ventrículo esquerdo. Artéria aorta. Aí no capilar, deixa O2, recebe CO2. Veia cava. Repete aí, professor. Capilar. Capilar. Deixa O2, recebe CO2. Agora vai ser veia cava, átrio direito. Tudo bem? Essa é a grande. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, chegou no capilar, deixou oxigênio, recebeu CO2, sobe pela veia cava, vai em direção ao átrio direito. Essa é a grande. Ok? Circulação sistêmica ou grande circulação. Agora vamos para a pequena. No caso, sobe pela veia cava e desemboca lá no átrio direito. Ok? Agora vamos para a pequena. Pequena é assim, ó. Átrio direito. Ventrículo direito. Artéria pulmonar. Chegou no pulmão. Deixou CO2. Recebeu O2. Agora sobe pela veia pulmonar em direção ao átrio esquerdo. Vou repetir, em direção ao átrio esquerdo. Vou repetir. Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, no capilar. Aí no final tem a troca gasosa, não? Não, aí olha só, chegou no capilar, deixou CO2, recebeu O2. Ô, professora. Foi. Na grande circulação, o oxigênio vai para a célula.
Isso. No pulmão. E No na pulmão. pequena circulação, o gás carbônico vai para o pulmão. Vai para o pulmão, exatamente. O gás carbônico para a gente conseguir expirar, tá? Aí, então, chegou no pulmão, deixou o CO2 no pulmão, recebeu do pulmão oxigênio. Agora, esse sangue com oxigênio vai pela veia pulmonar em direção ao átrio esquerdo. Repete aí. Excelente. Certo? Então, vou repetir a última vez. Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, chegou no capilar, deixou o CO2, recebeu o oxigênio. Agora vem pela veia pulmonar para o átrio esquerdo. Doideira, gente? Você vai postar essa aula para a gente, né, professora, no portal? Vou postar, porque isso aqui você tem que compreender, você entender, por exemplo, quando o paciente ele tem, por exemplo, problema na válvula. Quem é que tinha? Foi a Brenda, não foi? Uhum. Brenda, você sentia muita falta de ar quando você fazia qualquer esforço físico, não é isso? Ainda sinto. Ainda Mas sente. o meu estômago está fechado. Só que você só vai conseguir entender isso se você entender o trajeto que o sangue está fazendo. Por que a pessoa, quem de você já levou pai, mãe, vó, né, que estava infartando para o hospital? Eu Se alguém se eu for, beleza. Uma das coisas que ele estava sentindo muito era a falta de ar, concorda? Ficou branco, branco, branco. Branco, branco, branco e muita falta de ar. Uhum. Você só vai entender por que ele estava desse jeito se você entender qual é o caminho que o sangue faz. Então, isso que eu Professora, então, a primeira é a circulação sistêmica e a segunda é a circulação pulmonar. Circulação pulmonar, perfeito, exatamente isso. Tá? Aí, gente, o que acontece? Agora, vamos pegar esse aqui. Fala, meu amor. Esse aqui eu não vou falar, não, que é das válvulas. A válvula eu vou falar depois para vocês, tá? Aqui, exatamente o que eu falei para vocês, ó. Piorou. Piorou, mas por quê? Porque em vez de sair por baixo, eu botei para sair por cima, lugar certo que ele sai. Mas vocês estão vendo ali que o de vermelho... É o outro slide? Tá mostrando? É outro slide. Você está vendo que eu tenho vaso, e o vaso está em vermelho. E do outro lado eu tenho vaso, e o vaso está em azul. O que significa vermelho no sangue? Oxigênio. O que significa azul? CO2. Veia artéria. Exatamente. Aí eu te pergunto, qual é a circulação sistêmica e qual que é a circulação pulmonar aí? Sistêmica vermelha, pulmonar azul. Na verdade, a sistêmica é essa que está saindo do coração em vermelho, indo lá para baixo, para o corpo da pessoa, certo? Depois ficando azul e voltando para o coração lado direito. A que vai para o lado de baixo é a grande circulação, é a sistêmica. Então começa da onde mesmo? Aonde começa? A aorta. Só que a aorta, Não, pelo meu desenho. No desenho aqui, no começa desenho, da onde? Começa pelo átrio direito que está lá em átrio esquerdo que está lá em cima. Vai do onde tem um vermelho bem escuro. Átrio esquerdo, desceu para o ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta. Só que essa artéria aorta, gente, ela não sai pelo ladinho igual eu fiz. Ela sai pelo meio, ela dá uma volta lá em cima, ela forma como se fosse um arco e depois ela vai para baixo. Estão vendo isso no desenho? O da parte de baixo é a grande circulação, a circulação sistêmica. Observa aí, ó, sistêmica e circulação sistêmica. E o de cima, observa que está escrito circulação pulmonar. Circuito pulmonar, circuito sistêmico. Entendeu? Porque, na verdade, gente, o coração de verdade é esse aqui, ó. Eu desenhei desse jeito para vocês entenderem o processo. Ó, você quer ver? Acompanha comigo aí, todo mundo. Onde é que está o átrio direito? Já viram aí? Azul claro em cima. Agora vai lá para o ventrículo esquerdo. Qual é esse slide, professor? 7? Hã?
Esse slide é o 7? Não, eu estou no 1. Estou no 1. Certo? Então, vejam bem. Vocês, primeiro, átrio direito, átrio esquerdo, azul claro em cima. Sim. Ventrículo esquerdo, azul escuro embaixo. Certo? Azul claro em cima, azul escuro embaixo. Observa que do ventrículo esquerdo, ele vai desembocar no vermelhinho. Vocês estão vendo? O que é esse vermelhinho, gente? Artéria aorta. Artéria aorta. Entendeu? Porque ela sai pelo meio, na verdade, a parte de baixo, pelo meio, dá uma volta lá em cima e depois desce para o corpo. Por isso que eu prefiro usar o meu desenho, que eu acho mais fácil de explicar. É verdade. Entendeu? Agora, olha o lado direito aqui, ó. Átrio direito em cima, ventrículo direito embaixo. E aí, vocês estão vendo em lilás, claro? Lilásinho claro? Sim. Esse lilásinho claro é quem, gente? Quem pode chutar aqui? O que é esse lilás claro? Artéria pulmonar. Artéria pulmonar, exatamente. Tronco pulmonar. Entendeu? É essa aqui que vai jogar para o pulmão. E a outra, a vermelha, vai jogar para o corpo. Doideira, gente? Entendi. Muito difícil? Esse desenho é melhor. Hã? Prefiro o seu desenho. Ah, eu também prefiro o meu. Por isso que não tem... Quando eu fui fazer essa aula para vocês, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse desenho para os meninos entenderem? É porque o seu desenho é mais fácil de entender. É porque ele é didático. Na verdade, assim, é fácil você olhar e ver aonde que entra e onde que sai. Aqui eu acho que os vasos entrelaçam muito, isso te confunde. Uhum. Entendeu? Então, por isso que eu acho que aqui daquele outro jeito fica mais fácil para você entender o que é entrar no coração, o que é sair do coração. Entendeu? Então, por isso que eu costumo usar ele. Depois que você tem o domínio de onde que vai, para onde que vai, fica mais fácil de você conseguir usar esse desenho para entender onde que está cada coisa. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Tem até uma síndrome, gente, tem até lá no material do ABA chamada síndrome de Marfan. É uma síndrome, alteração que existe no cromossoma, que é o cromossoma 15, onde a pessoa é como se ela tivesse muita elasticidade em outras coisas, em algumas partes do corpo. Então, essa pessoa ela pode ter algumas estruturas extremamente dilatadas. Então, por exemplo, essa artéria aorta que vocês estão vendo ali, ela tem que ser firme, a parede dela tem que ser resistente, ela não pode ceder. Então, quando a pessoa tem... Nesse desenho, onde ficaria o capilar? Não, capilar não dá para você ver aqui não. Você sabe por quê? Uma artéria aorta, ela é dividida em milhares, milhões de capilares. Ela vai dividindo, quanto mais para frente ela bifurca, até formar aquela porrada de capilares. Isso aqui eu vou tentar mostrar para vocês. Hoje eu peguei um pouquinho mais a teoria, tá, gente? Lembra que eu falei com vocês que eu ia pegar um pouco mais a teoria, adiantar, para poder lá na frente depois a gente poder dar algumas práticas. E aí, no dia da prática, eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês, o que acontece com o trajeto dessa artéria aorta, para vocês entenderem. Então, ela vai dividindo várias e várias vezes até formar minúsculos capilares. Entendeu? Beleza, galera? Tá, professora, fala um pouquinho aí dessa veia cava aí, desse modelo aí. Ela Nesse modelo? A veia cava, você está vendo esse lilás escuro na parte de cima? Sei. Essa veia cava, você tem, na verdade, duas cavas. Você tem a cava superior e a cava inferior. Essa veia cava superior, ela está pegando o sangue todo que vem da sua cabeça e jogando para o seu átrio direito. E a veia cava inferior, ela pega tudo que tem de sangue, do pescoço para baixo, e traz esse sangue de volta também para o coração. Por isso que são cavas, cava superior e cava inferior. Mas elas desembocam do lado direito do coração. Entendeu? Só que a que está em cima trazendo o que está na cabeça. A que está embaixo, você observa que você tem duas bolas em azul. Uma bola mais em cima e uma bola mais embaixo. Representa ali as veias cavas. Tá? Certo. Beleza, turma? Beleza.
E a veia pulmonar é essa que vocês estão vendo em amarelinho, aquela que recolhe o sangue lá do pulmão, são 4, vocês estão vendo? 4 veias pulmonares. Aí elas vão pegar esse sangue todo, vai juntar em um tubo e vai jogar esse tubo lá no átrio esquerdo. Porque agora o sangue está oxigenado, agora o sangue está limpo. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado, gente. Tá? Ok, pronto. Né? Eu acho que deu para vocês pegarem o básico aqui, o que vocês tinham que saber mesmo. Eu acho que vocês conseguiram aproveitar. Professora, Tá? sabe o que me preocupa? Assim como preocupa a senhora também, é que a senhora falou, numa sala de 40 alunos tem 9 participantes. Então, essas informações são importantes para a nossa formação. É verdade, viu? É verdade, Milena. Eu tô achando, e eu acho que a Croton está falhando, porque eu como professor, é claro que isso vem dele, mas eu acho que pelo menos 30% da oficial teria que ser da presença online. Ah, é verdade, viu? Só que o grande problema, a gente, Milena, a gente até pensou nisso, entendeu? A gente pensou tanto que a prova de vocês, eu ia dar pelo AVA online. Só que o que acontece? O problema é que tem aluno que não tem internet em casa. Entendeu? A gente sabe que tem várias realidades, né? Eu posso pagar a internet, talvez você possa, mas não é todo mundo que tem esse acesso. E aí o aluno depois ele vai num canto, no local que tem internet, vai lá e puxa a aula e consegue acompanhar. Infelizmente a gente sabe que isso não acontece com todos, né, Milena? Né? Mas o ideal era que realmente todos estivessem aqui. Mas vocês podem ter certeza que quem está aqui, que são os mesmos de toda semana, vocês estão ganhando muito mais do que nota. O que vocês estão ganhando vai muito, muito, muito além de nota. Coisa que talvez... É verdade. Aprendizagem, conhecimento. Porque você sabe por quê, gente? Vocês estão pagando pela informação. Vocês estão pagando por nota. Estão pagando para aprender. É verdade, para aprender. Aí eu te pergunto, a gente está numa situação que seria o ideal, volto a falar, não é o ideal, mas é o possível. Tá? E no final das contas, vocês, graças a Deus, estão conseguindo pegar. Né? Então, assim, eu fico olhando, por exemplo, a gente tem contato com outras pessoas, né, que estudam nos locais e tal, e o pessoal falando, gente, graças a Deus que pelo menos assim, a informação tem chegado para vocês, né? Coisa que talvez em outros locais o professor vai lá, joga um conteúdo lá, leia ali e se vira, e o aluno tem que ser autodidata. Então, quem é interessado igual vocês estão sendo, né, vocês podem até não ter a pontuação maior do que alguns alunos que de repente não atenderam, não estudaram, mas você pode ter certeza que você está aproveitando muito, muito mais do que eles. Eu acho que isso que é importante. Nota é uma coisa muito, muito... Conhecimento ninguém tira, né? Ninguém tira. Entendeu? Oi, meu amor. Em relação à prova oficial que a gente mandou pelo AVA, você podia depois confirmar quais que chegaram. Aí o que acontece? Eu falei porque você chegou depois, Miri. Deixa eu explicar uma coisa para você. Até bom você ter tocado nesse assunto, porque todos já estão aqui. Olha só. O que acontece? Todo aluno, quando ele vai mandando para mim, qual é o meu critério para eu não deixar nenhuma prova de fora? Toda vez que você lê um e-mail, ele aparece como lido. Então, eu sei quais foram lidos, quais não foram lidos, pelos que eu abri. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho aberto a atividade que cada um de vocês mandou, tá? E ali, em cima daquilo, eu vou fazendo a correção daquela atividade. Só que tem um detalhe, as atividades, elas são grandes. Você me falar. Oi? Entendi. Então, o que acontece? As atividades, elas são grandes para poder eu conseguir corrigir. Então, eu só tenho dado o ok recebido depois que eu faço a correção da atividade. Mas entendeu? Por e-mail ou pelo AVA? Os dois. Ô, professora, o meu corrige pelo AVA, por favor, porque aquela questão de... Não. O que eu faço? Mas você já está dando nota? Professora, você acabou a aula? Já tenho, assim, vários alunos eu já tenho corrigido já. Entendeu? Vários alunos eu tenho corrigido já. Entendeu? Só que, assim, eu não dei... Os que tem escrito ali, os que eu mandei de volta, ok, recebido, já tem a pontuação aqui comigo. Só que eu não consegui corrigir todos ainda, porque é muito extenso. Entendeu? E aí eu tenho que ler
atividade por atividade. Então, por isso que eu não dei o retorno ainda. E o que acontece? Ah, professora, e se o meu não chegou? Por isso que eu pedi atividade com bastante antecedência, porque ao final, se observar que tem algum aluno que ficou de fora, nas aulas eu vou perguntar para vocês, gente, cadê fulano, ciclano, beltrano? Não me entregou. Então a gente vai atrás desses alunos para saber por que não entregou, às vezes foi a internet que teve algum problema, ninguém sabe. E aí dá tempo da gente conseguir fazer essa correção até eu conseguir fechar todas as notas, tá? Podem ter certeza que ninguém vai sair prejudicado. O que eu quero é, tipo assim, conseguir corrigir com tranquilidade para ser justa com relação às notas. Tá tranquilo. Só uma dúvida. Mas aí quem enviou pelo AVA não precisa enviar pelo e-mail, né? Não, gente, a preferência é que mandasse pelo AVA. Os que eu corrigi e vi que no AVA estava tudo certinho, beleza, ali fechei, eu já dei minha nota. Entendeu? Já dei minha nota. Agora, quando eu vi que estava incompleto, aí o que eu fiz? Eu fui no AVA, fui no e-mail. Quando eu vi que mesmo assim o aluno mandou sem anexo, eu entrei em contato com o aluno, falei, olha, o seu vem sem anexo, me manda, por favor. Aí ele me mandou, fiz a correção e deu tudo ok, tá? Então, estou fazendo isso para não terem maus entendidos, né, e a gente conseguir ser justo com todo mundo. Entendi. Beleza, galera? Tranquilo? Só uma outra dúvida agora. Endocárdio reveste... O qual? O Endocárdio. O endocárdio é a parede interna do coração, incluindo as válvulas cardíacas. Tá certo, gente? Volto a falar com vocês que eu peguei de novo mais uma aula hoje para usar como teoria, tá? E aí a gente, quando voltar, eu vou ver o que a gente vai ter de cumprir de prática também, para vocês não ficarem prejudicados com relação a isso. Ótimo. Tá bom, galera? Beleza? Excelente. Um beijo grande para vocês, boa noite, fiquem com Deus, juízo e se cuidem. Ô, professora, cortou aqui, a senhora falou alguma coisa aí antes? Quem, meu amor? Alda, eu não estava ouvindo. Não, mandei você se cuidar. Ah, então você também, professora, se cuida. Obrigada, meu amor, beijo. Deus. Você também. Boa noite. Tchau.